Queridos amigos, queridas amigas, uma boa noite para todos. Graças a Deus, mais uma vez, estamos reunidos em nome do nosso Senhor Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Jesus, o médico das almas e dos enfermos. Então, vamos rogar ao nosso Senhor Jesus para estarmos receptivos aos seus ensinamentos, que hoje virá através do livro Fonte Viva. Aí quem tiver o livro Fonte Viva, por favor, vamos lá no capítulo 49, está escrito lá União Fraternal. E lá tem palavras de Paulo, que está em Efésios, capítulo 4, do versículo 3. Quem tiver a Bíblia também consulta a Bíblia. Procure Efésios, capítulo 4, versículo 3. Palavras de Paulo, para Efésios, que diz assim: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, estejamos em paz, né? Ele começa nos dizendo: na frente de teus olhos, 1000 caminhos se descerram, cada vez que te lembras de fixar a vanguarda distante. São milhões de sendas que imaginam a tua. Não ouvides a estrada que te é própria e avança destemeroso. Estimarias talvez que todas as rotas se subordinassem à tua e reportas-te à união, como se os demais viajores da vida devessem gravidar ao redor de teus passos. Une-te aos outros, sem exigir que os outros se unam a ti. Procura o que seja útil e belo, santo e sublime, e segue adiante. A nascente busca o regato procura o rio, e o rio segue adiante. Não nos esqueçamos de que a unidade espiritual é serviço básico de paz. Ou seja, ele está querendo dizer aqui que todos nós devemos viver em paz. Em paz em se tratando de relacionamento e em paz com nossa própria consciência. É aquilo que sempre costumamos dizer. Nós temos acima de tudo que nos amarmos. E se nós nos amamos, nós não devemos nos permitir que uma pessoa desequilibrada nos desequilibre. Que os desequilíbrios daquela pessoa, nos tire da rota, da meta e do nosso objetivo. Não vamos estragar a nossa vida por causa do erro dos outros. Nós não podemos nos sentir ofendidos e prejudicados por causa da atitude do outro. Se o outro nos prejudicou, não foi por maldade, mas porque Deus não fez ninguém mal. A pessoa agiu daquela forma por causa do estágio evolutivo atual em que ela se encontra. Observas o irmão que se devota às crianças? Reparas o companheiro que se dispôs a ajudar os doentes? Identificas o cuidado daquele que se fez o amigo dos velhos e dos jovens? Assinalas o esforço de quem se consagrou ao aprimoramento do solo ou da educação dos animais? Aprecias o serviço daqueles que se converteu em doutrinador na extensão do bem? Honra cada um deles com o teu gesto de compreensão e serenidade, convencido de que só pelas raízes do entendimento pode sustentar-se a árvore da união fraterna que todos ambicionamos, robusta e farta. Não admitas que os outros estejam enxergando a vida através dos teus olhos. A evolução é a escada infinita. Cada qual abrange a paisagem de acordo com o degrau em que se coloca. Aproxima-te de cada servidor do bem.
oferecendo-lhe o melhor que puderes, e ele te responderá com a sua melhor parte. A guerra é sempre o fruto venenoso da violência. A contenda estéril é resultado da imposição. Vou repetir essas duas aqui, que é fantástico. A guerra é sempre o fruto venenoso da violência. A que eu gostei mais. A contenda, ou seja, a discussão, a briga, a desavença, não é? A animosidade, ou seja, a contenda estéril é o resultado da imposição. Está vendo? A união fraternal é o sonho sublime da alma humana. Entretanto, não se realizará sem que nos respeitemos uns aos outros. Então, se nós desejamos união, se nós desejamos viver em paz, não é? Nós temos que respeitar o outro. Nós temos que respeitar o tempo do outro, o estágio evolutivo em que o outro se encontra. Não adianta querer que o outro mude, nem Deus consegue mudar uma pessoa sem que ela não se esforce para querer. Isso é um problema dela, é ela que vai administrar a vida dela. Nós temos que administrar a nossa, né? E a nossa meta é sermos felizes conosco mesmo, com nossa própria consciência, através, né, do dever cumprido. Consciência tranquila no dever cumprido. Se o outro está fazendo coisa errada, é problema do outro. O que me interessa é o que eu estou fazendo, o que eu estou pensando, como eu estou reagindo. Isso é o que importa. Se nos sentirmos ofendidos, magoados, ressentidos com o que o outro fez, isso significa, se nós não estamos encontrando dificuldade para trabalhar isso em nós, isso significa que nós estamos tão enfermos quanto o outro. Porque o outro, pelo menos, fez pela ignorância. Errou pela ignorância. E nós não, nós estamos errando conscientemente. Porque nós sabemos que temos que nos utilizarmos da alteridade. Entender a diferença e o diferente. Se o outro fez aquilo é porque me prejudicou, não é? Me decepcionou, é porque o outro está enfermo, doente, necessitado da minha piedade. E não da minha inconformidade, da minha incompreensão, da minha animosidade, da minha falta de compreensão. Isso é que não pode acontecer. Vou repetir, a guerra é sempre o fruto venenoso da violência. A contenda estéril é resultado da imposição. A união fraternal é o sonho sublime da alma humana. Entretanto, não se realizará sem que nos respeitemos uns aos outros, cultivando a harmonia, a face do ambiente a que fomos chamados a servir. A gente foi chamado a servir no ambiente de trabalho, no meio da sociedade, no meio em que nos encontramos e no nosso lar junto aos familiares. Somente alcançaremos semelhante realização procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Fica aí para a nossa reflexão, não é? A necessidade do exercício da alteridade. Então, uma boa noite para todos, que Jesus nos abençoe.